Oi, Andréia, boa tarde para você, boa tarde a todos e todas que estão com a gente aqui no Estúdio I. Esse projeto foi aprovado ontem no Senado com muita margem, como você falou. Foram 62 votos a favor do projeto, 2 votos contrários. É um projeto que começou aqui na Câmara, portanto agora ele volta aqui para a Câmara. E esse projeto prevê, então, justamente a extinção dessas saídas temporárias para datas comemorativas e obriga, por exemplo, a realização de um exame criminológico para a progressão de pena. Depois de muito diálogo, ficou ali construído que as saídas de presos para a possibilidade de estudos, essas permanecem na lei. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, queria chamar aqui para um debate o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. Muito obrigado pela participação dos dois, senador Efraim, senador Rogério, obrigado por participarem conosco aqui do Estúdio I. Vou começar então pelo senador Rogério. O senador Rogério foi um dos únicos 2 votos contrários a esse projeto. Queria perguntar para o senhor por que o senhor é contrário a essa modificação na legislação. Boa tarde, obrigado de novo pela sua participação. Em primeiro lugar, porque o Conselho de Política Prisional e Criminal, que é órgão técnico do Ministério da Justiça, defende essa medida de ressocialização, que é a saída dos presos. Em segundo lugar, porque 95% voltam naturalmente. E em terceiro, porque é definido por um juiz a saída desses presos. Portanto, ampliar e manter essa institucionalização permanente não vai diminuir a criminalidade e nem vai garantir a ressocialização ou vai dificultar a ressocialização de presos no país. Senador Efraim, primeiro também, novamente, boa tarde, obrigado pela participação. Por que o senhor se posicionou de maneira favorável a esse projeto? Inclusive foi um dos principais aí, articuladores dele. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Esse é um tema que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro, da família brasileira. A gente acompanha hoje uma escalada da violência nas ruas, da presença das facções criminosas. E essas saidinhas têm sido utilizadas exatamente para que aqueles que querem permanecer na vida do crime possam fugir, né, das cadeias e não retornar na hora que tem de retornar. Os dados que foram trazidos, inclusive pelo senador Rogério, 5% não retornam para os presídios, exatamente aqueles de alta periculosidade, aqueles que representam perigo. Então, nós não podemos colocar em risco a vida das famílias. Nós temos aqui 2 valores que o Congresso teve que se debruçar sobre eles para definir. 1, o direito à ressocialização. 2, o direito à vida e a afastar quem representa risco à sociedade do convívio nas ruas. O Congresso, em sua maioria, fez a opção por afastar quem representa risco à sociedade do convívio durante as saidinhas temporárias. Agora, senador Rogério, com essa escalada de casos de violência em todo o país, esse tipo de medida não pode, de alguma maneira, contribuir para reduzir esses casos de violência, na visão do senhor? Eu não acredito que restringir a saída de presos vai reduzir a violência. A violência está ocorrendo fora dos presídios, dentro dos presídios e apesar da saída ou não dos presos. E é muito importante dizer que os presos que têm este benefício, ele só é autorizado mediante determinação de um juiz. Então, ele não é uma saída aleatória. Então, a questão da vida ou da ressocialização, esse debate ele não é um debate que justifica a medida. Na verdade, há um interesse de endurecimento, há uma política de aumento do encarceramento e, por princípio, eu acho que isso não resolve o problema da violência. O problema da violência se resolve com medidas outras, vinculadas à educação, vinculadas a emprego, renda, melhores oportunidades para a juventude pobre das periferias. Eu acho que esse é um trabalho que a gente precisa fazer e uma polícia e uma inteligência mais efetiva para o combate do crime organizado. Agora, senador Efraim, muitos órgãos ligados aos direitos humanos, defensorias públicas, ministérios públicos se posicionaram de maneira contrária a esse projeto, acusando de um populismo carcerário. Essa discussão não foi muito assodada? Ela não deveria ser feita com mais calma, um tema tão complicado? Olha, essa discussão ela foi feita e ela faz parte da vida real. O debate, o parlamento, ele ecoa a voz das ruas. Os dados demonstram, nessa última saidinha, só em São Paulo, foram mais de 1.500 criminosos que aproveitaram a folga para não retornar às cadeias. E aí veja que você começa a ocupar a polícia, o Estado
policiais, as autoridades que já não estão dando conta do que está na rua hoje, de ter que correr atrás para fazer um trabalho de enxugar gelo, para recapturar essas pessoas e causando episódios como nós vimos recentemente, né, da morte de um policial. Então, os direitos humanos devem vir em primeiro lugar para o cidadão de bem, para as pessoas de bem e não para os criminosos. É importante que você tenha política de ressocialização, sim, mas em primeiro lugar preservar a vida do cidadão de bem. Queremos colchões nas prisões, mas primeiro precisa ter colchão nos asilos, nas escolas, nas creches públicas. Então eu acredito que a gente tem que saber priorizar a vida. Se o Estado falhou, se a igreja falhou, se a família falhou, se a escola falhou, a ninguém é dado o direito de puxar o gatilho e cometer o crime, tirando a vida de um pai de família. Senadores, a Andréia tem uma pergunta lá do estúdio. Oi, Andréia, fala aí que eu passo para eles. Senadores, boa tarde, muito obrigada. Pedro, agradeço aos senadores aí pela participação. Queria ouvir sobre o dia seguinte, né? Porque a gente tem... Eu vou tirar aqui que eu estou ouvindo coisas que não tem nada a ver com a programação, para não me atrapalhar. Agora, falando do dia seguinte, Pedro, repassar para os senadores o seguinte. Você tem a votação na Câmara, que deve ser pela aprovação, e depois a análise pelo presidente da República, ou sanciona ou se veta. Queria saber deles se eles esperam algum tipo de discussão, de questionamento no Supremo, principalmente do senador Rogério, porque ele é do governo, né, do PT, e se eles acham que se o presidente Lula vetar, o Congresso derruba o veto. A Andréia quer saber do dia seguinte. Ela falou que há uma tendência da aprovação desse projeto aqui na Câmara, mas que o presidente Lula depois pode acabar vetando. E aí ela pergunta se há alguma preocupação dessa questão ser judicializada no Supremo e ou do Congresso acabar derrubando esse veto. Vou começar pelo senador Rogério. Eu não acredito que o presidente Lula vete essa lei, ela sendo aprovada nas duas casas. Agora, o dia seguinte é que nós vamos ter os pobres e pretos e os que são menos beneficiados pela falta de recurso para ter acesso à justiça, mais tempo preso e sem o benefício. E aqueles que têm advogado, que conseguem pagar, que têm mais facilidade, vai ter acesso à justiça e vai poder exercer o direito, inclusive a sua ressocialização. Então, e inclusive esse teste psicológico para que, na verdade, criminológico, para poder, vai dificultar ainda mais e aumentar o tempo de permanência das pessoas mais pobres na prisão. Ou seja, é uma política de discriminação com a população mais pobre do Brasil. Senador Efraim. Olha, o dia seguinte você vai buscar resgatar para a sociedade um sentimento de segurança, de combate à impunidade, né? Você tem, claro, meios de ressocialização dentro da prisão, você tem presos que estudam, você tem presos que trabalham, aqueles que demonstram que realmente querem retornar a esse convívio, mas o Estado perdeu a capacidade de ser seletivo, de selecionar, de saber quem tem bom comportamento e não oferece risco à sociedade e de quem representa esse perigo. E essas pessoas que representam perigo estão lá convivendo com as pessoas, estão lá voltando a cometer crimes e fugindo das prisões mediante a liberação da própria autoridade judicial. Então é preciso você fazer com que o cidadão livre deixe de ter essa sensação de que ele está preso dentro de casa. Porque se nós lembrarmos antigamente, nossos pais, nossos avós conviviam nas calçadas, conversando até altas horas. Hoje eles têm que se esconder dentro das suas casas, com muros, grades, cadeados, para se esconder dessa violência. Então eu acho que esse é sim um primeiro passo para dizer que a preocupação maior do Estado é com o cidadão de bem. O direito dos criminosos, na medida do possível, que não ofereça risco ao cidadão, deverá ser observado, mas o cidadão de bem em primeiro lugar. Senador Rogério Carvalho, senador Efraim Filho, queria agradecer demais a participação dos senhores aqui no Estúdio I. Eu queria só dizer que não temos garantia de que a criminalidade vai diminuir por conta dessa medida. Temos a certeza de que vai aumentar o tempo de permanência dos presos na prisão. Só isso. E dos pobres e pretos. Bom, queria então agradecer aqui a participação tanto do senador Rogério como do senador Efraim por esse debate que trouxe aqui esses dois lados justamente dessa discussão que agora vem aqui para a Câmara dos Deputados. Andréia.
Pedro, muito obrigada. Agradeço também aí em nome aqui do programa, aos senadores. Um abraço para vocês.